Galerinha, bom dia, pessoal aí do quinto ano. Nós vamos para a quarta aula de ética hoje. Nós vamos falar sobre o cidadão planetário e a extinção dos animais, não só dos animais, mas das plantas e dos minérios também. E antes da gente começar nesse assunto, eu gostaria de perguntar para você o que é extinção? Extinção é o total desaparecimento de uma espécie ou de um grupo de espécies. Na página, no livro de vocês, existem 8 espécies que estão em extinção. E o que é extinção? Extinção é quando o ser humano mexe tanto no ambiente daquele animal, caça, enfim, de forma que a gente aniquila essa espécie da face da Terra. A gente diminui tanto a população que eles não conseguem mais se reproduzir. E aí, aquela espécie, aquele animal, daquele jeito, some da face da Terra. Isso é muito triste, porque um animal em extinção, ninguém nunca mais vai ver, né? As gerações futuras nunca mais o verão. Então, assim, tamanha é a depredação do homem no planeta e as consequências disso para o ecossistema, tá? Então, extinção é isso. Extinção é o total desaparecimento dessa espécie, o total desaparecimento desse minério, o total desaparecimento dessa planta. Lembrando que existem alguns animais que, se estivessem em habitat natural, já estariam extintos, né? Só que eles são mantidos em cativeiro para que a reprodução seja garantida, seja manipulada pelo homem, para que esse animal não suma. Então, assim, é muito triste você ter animais que estão perto de sumir. Pense o seguinte, pense na extinção humana. Pense que todos os seres humanos do mundo morressem por uma determinada ação. Não haveria ser humano nenhum mais na face da Terra. Não seria possível a reprodução dos seres humanos na face da Terra. Isso é extinção. Extinção dos animais. Nunca mais ninguém verá na natureza aquele animal, aquela planta ou aquele minério. Ok? Então, extinção é o total desaparecimento de uma espécie, certo? Que pode ser uma espécie de animal, uma espécie de planta ou uma espécie de minério. Ok? Então, é o total desaparecimento de uma espécie. Quais as responsabilidades do cidadão no caso das extinções? Ou seja, qual é a responsabilidade, né? O que eu, quanto cidadão planetário, posso contribuir para evitar a extinção? Como eu contribuo para a extinção e como eu, agora consciente, posso evitar a extinção? Primeiro, evitar a poluição e o consumo de lixo. Quanto menos carro você usar, quanto menos desmatamento você fizer, quanto menos lixo você produzir. O professor de geografia fez um trabalho muito interessante sobre o aproveitamento do lixo, a separação do lixo, a reciclagem do lixo. Quando você separa o seu lixo, você recicla o seu lixo, você está diminuindo o consumo de lixo, você está diminuindo a produção de lixo, ok? Evitar a poluição do ar, a poluição da água, ok? Existem aí algumas organizações que pedem para que você separe o óleo que você usa para transformar em sabão, porque esse óleo misturado com água vai para os rios e isso impossibilita a reutilização dessa água. De separar óleo de água é um processo químico muito complicado. Então, se todos nós tivéssemos o hábito de não jogar diretamente no ralo o óleo que se produz, o óleo que se gasta, seria também uma maneira de evitar a poluição e evitar a produção do lixo, ok? Evitar o consumismo
Gente, o consumismo é um dos maiores gatilhos de poluição do planeta, tá? Então, assim, evita o consumismo. Se o seu telefone tá bom, para que você vai comprar outro? Se o seu computador tá bom, por que você vai comprar outro? Procure usar pilhas, não são pilhas recarregáveis, sabe? Você usa uma pilha comum, aí você descarta essa pilha. Existe um tipo de pilha que você coloca no carregador e você reutiliza ela durante muito tempo. Então, prefira utilizar pilhas recarregáveis. É um pouquinho mais caro, mas a economia é enorme, porque você não vai precisar comprar pilha durante muito tempo. Então, e materiais eletrônicos, sabe? Evita comprar excesso de computadores, excesso de celulares, excesso de placas, excesso de carregadores, excesso de cuide bem dos seus materiais eletrônicos para que você não tenha que consumir muitos materiais eletrônicos. Então, assim, o cidadão planetário, ele evita o consumismo de uma forma geral, ok? Porque para produzir aquele produto você depreda a natureza, tá? Nunca compre animais. Isso é muito importante. Nunca compre animais e nem plantas em lojas que não são cadastradas pelo IBAMA ou pelo órgão que regula a venda desses animais. Nunca compre um animal que não seja cadastrado, um animal que seja autorizado, que não seja. Nunca compre um animal que não seja cadastrado para venda, ok? Por quê? Porque quando você compra em Nova Iguaçu, quem é mais antigo, lembra que tinha um rapaz que vendia jabutis na passarela Caracol em Nova Iguaçu. Ele tinha uma caixa, ele colocava aqueles jabutis lá e as pessoas compravam aquele jabuti. A pergunta é, que esses jabutis vinham de onde? Era um animal silvestre. Vinha de onde? Ele tinha autorização para vender aqueles jabutis? Provavelmente não. Provavelmente aqueles jabutis vinham de tráfico ilegal de animais. Então não compre animais que não sejam cadastrados. Okay? E nem plantas. Observa se você vai no horto com a sua mãe comprar uma espécie de planta de orquídea. Procura ver se esse horto é cadastrado, se ele tem autorização para estar vendendo aquelas plantas. Existem plantas que são proibidas de vender, existem alguns animais que são proibidos de vender. Então, assim, geralmente os animais que são vendidos são criados em cativeiro. Geralmente as plantas raras que são vendidas, elas são manipuladas num lugar próprio. Esses animais, essas plantas que são tiradas direto da natureza para vender, para serem vendidas, geralmente são fruto de tráfico de animais e de plantas. Então, não compre, ok? Denunciar maus tratos aos animais. Se você vê que algum cidadão que não é planetário está maltratando os animais, aqui onde eu moro, é uma roça, né? E aqui tem vários animais silvestres, né? A gente aqui tem a oportunidade de ver mico, de ver passarinhos raros, trinca-ferro, enfim. E certa vez um morador aqui capturou esse pássaro, enjaulou, e eu falei com ele que se ele não soltasse o pássaro, eu denunciaria ele para a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu. Ele ficou com muita raiva de mim, mas ele soltou o pássaro. O pássaro não está cadastrado para ser vendido. Se ele quiser um pássaro daquela espécie, que ele vá numa loja e compre um pássaro cadastrado, que está acostumado a viver em cativeiro, e não um pássaro que está acostumado a ser livre. Provavelmente ia colocar ele na gaiola, ele ia durar alguns dias, de repente poderia até morrer. Então, assim, denuncie, tá? Se você vê alguém machucando um animal, tratando com crueldade, denuncie. É nosso dever proteger os animais, tá? E aí eu tô falando dos animais silvestres e também dos animais domésticos, tá? É crime
maltratar os animais, colocar os animais em uma situação de perigo, doença ou morte, tá? Bom, quais as ações humanas que causam a extinção dos animais? Vamos lá. Caça e pesca sem critério, tá? Toda vez que você caça ou pesca, né, captura um animal no seu período de reprodução, isso é um problema, tá? Existe até um período que o pescador recebe uma ajuda, um benefício do INSS, porque ele não pode pescar naquele período. Por que ele não pode pescar naquele período? Porque é o período que as fêmeas estão com ova, existem alguns períodos em que os animais estão em reprodução. E se você pega esse animal, você pode estar colocando em risco a vida da genitora, né? E a vida das próximas espécies que estão por vir, né? Então, assim, caçar e pescar num período de reprodução é uma das principais dificuldades e que leva um animal à extinção, sim, ok? Poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. Toda poluição devasta toda a flora e fauna que existe naquele local. Então, se você poluir um rio, por exemplo, você está comprometendo toda a vida aquática daquele rio e a flora ao redor. E isso vai levar à extinção. Se aquela espécie só existe naquele lugar e você polui aquele lugar, aquela espécie vai acabar, ok? Então, a poluição também é uma das ações humanas que contribuem para a extinção. O aquecimento global, né? A gente falou disso na aula passada. Exemplo, as espécies do Polo Norte e do Polo Sul estão altamente comprometidas, porque as calotas polares estão derretendo, né? Algumas espécies que estão adaptadas a um clima mais ameno estão sofrendo com o superaquecimento global. A desertificação é prova disso, né? Se eu tinha uma área verde e ela está deserta, porque havia uma vegetação, haviam animais ali e morreram. Todos morreram devido ao aquecimento daquele local. Então, o aquecimento global e as mudanças climáticas e o tráfico, lembra do tráfico de pegar um animal na floresta e vender? Então, o tráfico da fauna e da flora. Lembrando que fauna são as espécies, né, de animais e a flora são as espécies de plantas, ok? Então, o tráfico também contribui para a extinção das espécies dos animais. Lembrando que se você, exemplo, o panda, a fonte de alimentação do panda é o bambu. Se você extingue o bambu, automaticamente você vai estar prejudicando diretamente a vida desse panda. Se você prejudica a fonte principal de alimento dele, né, ou daquele animal, daquela espécie, provavelmente você também vai estar prejudicando a própria espécie. Então está tudo muito interligado. Prossigamos. A principal causa de extinção de animais é o tráfico de animais. Isso é um assunto muito sério. Eu vou estar falando dele aqui até o final da aula, tá? Por quê? Porque eu vou pegar esse animal raro, e quanto mais raro é um animal, mais caro ele é. Então, quanto mais raro, mais caro, eu vou procurar ele. Por exemplo, se eu tenho 10.000 espécies exemplares daquela espécie no planeta, eles vão procurar aquele animal que é muito mais caro, vai se reduzir a 500, a 250 e vai acabar extinguindo a espécie. Então, o tráfico de animais é realmente uma ação muito prejudicial aos animais do nosso planeta. E como eu posso fazer para evitar a ação desse tráfico de animais? Eu preciso conscientizar aos compradores desses animais ilegais do mal
que fazem ao ecossistema. O que eu falei com vocês, não compre. E se você vê alguém comprando, diga, não faça isso, porque você vai prejudicar esse animal que você adora, que você gosta, que você quer ter um exemplar na sua casa, de tanto que você gosta, você não vai ter mais daqui a algum tempo, seu filho não vai poder ver mais esse animal na natureza, porque você está contribuindo com a extinção desse animal, ok? Tráfico de animais novamente. Mas você sabe o que é tráfico de animais? Né? O tráfico de animais é igual ao tráfico de droga. O que é o tráfico de droga? O tráfico de droga é você vender uma substância que não é autorizada. Você não é autorizado para vender aquela substância, tá? Exemplo, eu não sou farmacêutica, então dentro da minha casa eu não posso vender remédio. Isso é tráfico, mesmo que seja um remédio legalizado, autorizado pela Anvisa, por uma farmácia cadastrada na Anvisa. Então, assim, tráfico, na verdade, é tudo aquilo que eu vendo e que eu não tenho autorização de vender, ok? E o que é o tráfico de animais? É a compra e venda de animais silvestres, tá? Os domésticos também têm esse cadastro, mas não se configura tráfico, ok? Animais silvestres não autorizados pelo órgão competente, ok? Então, para eu poder vender um animal silvestre, eu preciso ser cadastrado no órgão competente. Se não, é tráfico, ok? E é a forma mais cruel de manipulação dos animais, tá? Lembra do jabuti? Então, o jabuti, coitadinho, ficava lá naquela passarela, na chuva, no frio, no sol, dentro de uma caixa de papelão, sem um ambiente saudável, sem uma alimentação saudável. Eles pegam esses passarinhos da natureza, jogam dentro de caixas de plástico. A maioria deles acabam morrendo porque fica ali, não é transportado no lugar adequado, de uma forma adequada. Então, eles acabam morrendo, acabam muito feridos, sabe? Então, assim, o tráfico, além de ser crime, é uma forma cruel de manipulação dos animais, tá? Então, assim, realmente, quem compra um animal do tráfico de animais não gosta de animais. Porque se gostasse, realmente não compraria. Ok? Vamos continuar, então. Por que os traficantes, podendo ser presos, multados, por que eles continuam investindo, continuam atuando no tráfico de animais? Primeiro, porque os animais são vendidos por um valor muito alto. Então, quanto mais raro, mais caro. Lembra que eu falei? Pois é. E é um mercado muito lucrativo, eles ganham muito dinheiro, né? Às custas da vida, da extinção dos animais, né? Eles ganham muito dinheiro, né? Um pedaço de papel, colocando em risco a vida dos animais a ponto deles serem extintos. Isso para mim é uma burrice, é um despautério. Você sacrificar uma espécie, um ser vivo, por causa de dinheiro. Um pedaço de papel. Sabe? Um pedaço de papel. Então, assim, por que os traficantes persistem nessa atividade ilegal? Porque os animais são vendidos por alto valor e esse é um mercado lucrativo, mas é ilegal, é contra a lei, é crime, tá? Então, por ser crime, alguns traficantes pagam multas caríssimas, podem ser presos, responder processo criminal, mas mesmo assim eles persistem, né? Fazer o quê? Vamos continuar aqui. Então é isso, acabou, tá certo? Queridos, bom dia mais uma vez, tchauzinho. As respostas do formulário estão todas no vídeo. Dá uma olhadinha no vídeo com calma, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, eu vou estar lá no grupo de WhatsApp para poder tirar as dúvidas de vocês. Beijo, tchau, tchau.